Nesse vídeo eu vou resolver o 5º questionário da disciplina Introdução à Álgebra Linear. Na questão 1, são dadas 5 afirmações e eu pergunto, dentre essas afirmações, quais são as verdadeiras. Todas envolvem o conceito de subespaço vetorial. Então, na primeira afirmação, a gente quer saber se um subconjunto do R3, formado pelos vetores onde a terceira coordenada é o triplo da primeira e a primeira é o dobro da segunda, é um subespaço vetorial. Então, nós vamos escrever esse conjunto X como o conjunto dos vetores de R3 da seguinte forma. Eu vou colocar aqui na primeira coordenada, então, 2y, y na segunda, e a terceira, que é 3 vezes a primeira, então, fica 6y. Então, eu quero saber se esse subconjunto de R3 é um subespaço vetorial de R3. Então, a gente precisa verificar se esse conjunto é fechado para a soma e se é fechado para o produto por escalar. Então, vamos tomar dois vetores, vou tomar o como 2x, x e 6x, e v 2y, y e 6y. Dois vetores de x, desse conjunto X maiúsculo aqui. Vamos verificar se a soma é um vetor de x ainda. Somando aqui, a gente tem 2x mais 2y, x mais y, 6x mais 6y. E isso a gente pode escrever como 2 vezes x mais y e 6 vezes x mais y. Como os vetores de x são vetores da forma, né, onde a primeira coordenada é o dobro da segunda e a terceira é 6 vezes a segunda, então, isso também acontece aqui, né? A primeira é o dobro da segunda e a terceira é 6 vezes a segunda. Então, essa soma é um elemento de x. Agora, vamos considerar alfa, um número real qualquer, e vamos verificar se alfa vezes u, por exemplo, pertence a x. Alfa vezes u é alfa vezes 2x, alfa x e alfa vezes 6x. Observe que a gente está fazendo a soma usual de R3 e o produto por escalar também usual de R3, tá? Alfa vezes 2x é o mesmo que 2 vezes alfa x. E alfa vezes 6x é o mesmo que 6 vezes alfa x, já que em R o produto é comutativo. Esse é um vetor de x, por quê? Porque a primeira coordenada é o dobro da segunda e a terceira é 6 vezes a segunda, ok? Então, esse conjunto é um subespaço vetorial de R3. Então, vale. Então, pode, né, como opções a gente tem, já que a afirmação A é verdadeira, aqui ela está incluída, aqui e aqui. Então, a gente já descarta a segunda opção e a quinta opção, porque nessas opções diz que a primeira afirmação A não é verdadeira, ok? Então, a segunda afirmação diz que o conjunto X
formado pelos vetores de R3, tais que o produto das duas primeiras coordenadas igual a zero é um subespaço vetorial de R3. Bom, então, vamos considerar dois vetores de x, quaisquer. Então, sejam U igual x, y e z e v igual a b, c, vetores de x. U mais v é o seguinte vetor. Na primeira coordenada, a gente tem x mais a, na segunda, y mais b e na terceira, z mais c. Para que esse vetor, u mais v, seja um vetor de x, o que tem que acontecer? O produto das duas primeiras coordenadas tem que ser igual a zero. X mais a vezes y mais b é zero. X mais a vezes y mais b é xy mais xb mais AY mais Y mais AB, né? Como U pertence a X, a gente sabe que XY é zero. Como V pertence a X, a gente sabe que A vezes B é zero. Então, isso é zero e isso é zero. Então, isso é igual a x vezes b mais a vezes y. Tá? Agora, a gente deve verificar se existe a possibilidade dessa soma não ser zero, tá? Bom, se x vezes y é zero, é porque ou x ou y é igual a zero. Tá? E se A vezes B é igual a zero, é porque A ou B é igual a zero. Vamos supor que x seja diferente de zero. Então, y necessariamente tem que ser zero. Vou colocar assim. Se x for diferente de zero, implica que y é igual a zero, implica AY igual a zero, então só sobra x vezes B igual a zero, tá? Se isso acontece, como x é diferente de zero, a gente sabe então que B tem que ser, ou melhor, aqui não implica, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente sabe só que A vezes Y é igual a zero, tá? Então, xb mais AY é igual a xb. Agora, xb vai ser zero se e somente se b for igual a zero, tá? Mas pode ser que A seja zero e não B seja zero. Então, por exemplo, se a gente tomar x igual a 1, y igual a zero, B igual a 2 e A igual a zero, o que a gente tem? XB, A igual a zero não, vamos tomar A diferente de zero, A igual a 1. Não, A ou B tem que ser zero para que isso aconteça, né? Então, a gente tem que xy mais xb mais AY vai ser igual 2 mais 0, que é 2, e é diferente de zero. E vale xy igual a zero e AB igual a zero, tá? Então, o fato de y e v serem vetores de x não implica que a soma é um vetor de x, tá?
Dessa forma, esse conjunto X não é fechado para a soma de vetores e, portanto, ele não é um subespaço vetorial de R3, ok? Então, a afirmação B não é verdadeira. Vamos ver onde que estava incluído a B. No item A não tinha B, no 3 também não e no 4 também não, tá? A afirmação C. O conjunto X, formado pelos vetores de R2, tais que x² mais 3x é igual a y² mais 3y, é subespaço vetorial de R2. Vamos verificar, então, se esse conjunto é fechado para a soma primeiramente. Deixa eu ver se aqui não tem espaço. Deixa eu apagar aqui. Vamos tomar, então, dois vetores de x e vamos verificar se a soma desses vetores é um vetor de x também. Não tem uma forma mais rápida de eu apagar isso. Bom, aqui acho que já dá. Então, sejam U igual a XY e V igual a B pertencentes a X, tá? A esse conjunto X aqui. Então, o que que a gente sabe? Que x² mais 3x é igual a y² mais 3y, e também a gente sabe que a² mais 3a é igual a b² mais 3b. U mais V é o vetor x mais a, y mais b. Esse vetor pertence a x se e somente se x mais a ao quadrado mais 3 vezes x mais a for igual a y mais b ao quadrado mais 3 vezes y mais b. Tá? O quadrado da primeira coordenada mais 3 vezes a primeira coordenada tem que ser igual ao quadrado da segunda coordenada mais 3 vezes a segunda coordenada. Deixa eu apagar aqui embaixo. Então, a gente precisa verificar se essa igualdade de fato é verdadeira para quaisquer valores de x, y, a e b. A gente vai abrir esses quadrados aí, resolver esses produtos notáveis e verificar o que que a gente pode cancelar, sabendo que U e V são vetores de x. Então, aqui a gente obtém x² mais 2ax mais a ao quadrado mais 3x mais 3a, e do lado direito da igualdade a gente tem y² mais 2yb mais b ao quadrado mais 3y mais 3b. Nós sabemos que a ao quadrado mais 3a é igual a b ao quadrado mais 3b. Então, aqui cancela. E sabemos que x² mais 3x
é igual a y ao quadrado mais 3y. Então, aqui também cancela. Sobrou só, então, 2ax igual a 2yb. Ou seja, o vetor u mais v pertence a x se e somente se a vezes x é igual a y vezes b. E isso não necessariamente precisa acontecer. A gente pode ter exemplos de vetores que satisfazem vetores u e v, né, que pertencem a x, que satisfazem essa igualdade e essa igualdade sem que isso aqui aconteça, tá? Por exemplo, u sendo o vetor deixa eu ver se dá. E então, a gente tem, né, que x ao quadrado mais 3x é igual a y ao quadrado mais 3y. Agora, vamos pegar um outro exemplo para uma possibilidade para ver de forma que isso não aconteça. Quem que a gente pode tomar como v? Então, por exemplo, vamos pegar b, que não estou conseguindo apagar, apaguei. V igual a 0 e menos 3. Vamos ver se isso satisfaz. Se A for 0, aqui a gente tem 0, e B igual a menos 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes menos 3, menos 9, tá? Então, isso acontece. Logo, A vezes x é 0, e y vezes b é menos 3, tá? Então, de fato, nem sempre a soma de dois vetores em x é um vetor de x, portanto, esse conjunto não é subespaço vetorial de R2. Então, a C é falsa, então não pode ser a primeira opção e só pode ser a terceira opção. Opa, desculpem. Aqui também tem C, né? Então, não pode ser a terceira opção e, portanto, só pode ser a quarta opção aqui, tá? Já que a C não é verdadeira. E a gente não precisa verificar os itens D e E, tá? As afirmações D e E. Bom, na segunda questão, é uma questão aberta, eu pedi para vocês provarem que a interseção de dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial, que a soma é um subespaço vetorial e falei para vocês que não precisava resolver o item C, tá? Bom, fazendo então o item A, para mostrar que um conjunto é subespaço, então a gente precisa verificar que ele é fechado para a soma e fechado para o produto por escalar. Então, vamos tomar U e V pertencentes a W1 interseção com W2. Se U está em W1 e W2 e V também, então, U pertence a W1 e
U pertence a W2. Além disso, V pertence a W1 e V pertence a W2, já que pertence à interseção, tá? Como W1 é um subespaço, então, e U e V pertencem a W1, então a soma pertence a W1. Além disso, U e V também pertencem ambos a W2, então a soma também pertence a W2, já que W2 é subespaço. Se U mais V está em W1 e U mais V também está em W2, então U mais V pertence à interseção. Logo, W1 interseção com W2 é fechado para a soma. Agora, vamos tomar um escalar e vamos verificar se o produto está na interseção, sabendo que, por exemplo, U está na interseção, tá? Então, alfa vezes U pertence a W1, porque W1 é subespaço, e como U também está em W2, então alfa U pertence a W2, já que W2 também é subespaço. Logo, alfa U pertence à interseção. No item B, verificar que a soma de dois subespaços é um subespaço também é simples. Então, vamos tomar. Deixa eu ver como que eu denotei aqui. Vou tomar U como W1 mais W2 e V igual a W' 1 mais W' 2, ambos vetores U e V pertencentes ao subespaço ou ao conjunto que a gente quer verificar se é subespaço, né? W1 mais W2. Então, U mais V é igual a W1 mais W2 mais W1' mais W2'. Bom, W1 mais W2 mais W1' mais W2 é o mesmo que W1 mais W1' mais W2 mais W2'. W1 e W1' são vetores de W1. E W2 mais W2' são vetores de W2. Portanto, a soma é um vetor de W1 mais W2. Então, a soma de dois subespaços, ou melhor, a soma de dois vetores, né, o subespaço W1 mais W2 é fechado para a soma de vetores. Agora, vamos verificar se é fechado para o produto por escalar. Então, vamos tomar alfa pertencente a R e vamos verificar se alfa vezes U é um elemento de W1 mais W2. Alfa vezes U é alfa vezes W1 mais W2, tá? Vale aqui a distributividade. Alfa W1, já que W1 e W2 são subespaços, né? Mais alfa W2. Alfa W1 pertence ao espaço W1 e alfa W2 pertence ao subespaço W2. Então, a soma pertence a
W1 mais W2 e, portanto, W1 mais W2 também é fechado em relação ao produto por escalar. Na terceira questão, eu pedi para vocês verificarem quais dessas afirmações são falsas, tá? Todas envolvem o conceito de combinação linear. Na primeira afirmação, eu pergunto se o vetor V de coordenadas 4, 5 é combinação linear de W de coordenadas 1, 0. Dados dois vetores, um é combinação linear do outro se somente se um for múltiplo escalar do outro. Então, eu preciso verificar se existe um escalar alfa tal que V, por exemplo, seja igual a alfa vezes W. Isso é possível? Isso só vai acontecer se o vetor 4, 5 for igual a alfa vezes o vetor 1, 0, que é o mesmo que alfa 0. Ou seja, se 4 for igual a alfa e 5 for igual a 0, mas 5 não é igual a 0. Então, não existe alfa que satisfaça isso, ou seja, V não é combinação linear de W. Então, essa aqui é falsa. Então, pode ser, né? As opções, a primeira, a segunda, a terceira, a quinta não e a sexta não, já que a A não entra aí. No item B, eu pergunto se o vetor do R3 de coordenadas 6, 4, 2 é combinação linear do vetor W de coordenadas 3, 2, 1. Isso é fácil verificar, né? Porque V pode ser escrito como 2 vezes W, né? 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, a B não é falsa, então não pode ser a alternativa 4. Na terceira afirmação, eu digo que V de coordenadas 2, 0, 2 não é combinação linear desses dois vetores, W1 e W2. Então, vamos verificar se isso é verdade ou não. Então, V é combinação linear de W1 e W2 se existirem alfa e beta reais, tais que V é igual a alfa W1 mais beta W2. Ou seja, o vetor 2, 0, 2 é igual a alfa vezes o vetor 3, 0, 1 mais beta vezes o vetor menos 1, 0, 1. Então, 2 tem que ser igual a 3 alfa menos beta, 0 igual a 0 alfa mais 0 beta e 2 igual a alfa mais beta. Bom, se 2 é igual a 3 alfa menos beta e 2 igual a alfa mais beta, então 3 alfa menos beta tem que ser igual a alfa mais beta, ou seja, 2 alfa tem que ser igual a 2 beta, que implica alfa igual a beta. Então, esse vetor V, ele é combinação linear de W1 e W2 se esses escalares forem iguais. Então, ele pode sim ser combinação linear, tá? Então, dizer que o não é combinação linear é falso. Ele é combinação linear. Basta tomar, por exemplo, alfa igual a beta. Alfa igual a 1 e beta igual a 1, tá? Então, se a C também é falsa, só não pode ser a afirmação 3 ainda, né? A gente ainda precisa verificar a D.
A D diz que o vetor U de coordenadas menos 2, menos 1, 1 é combinação linear desses três vetores. Então, vamos verificar. Deixa eu escrever ele aqui. É menos 2, menos 1 e 1. É igual. Eu vou colocar x, y e z em vez de alfa e beta e gama para ficar mais fácil. X vezes o primeiro vetor, 4, 2, menos 3. Mais y vezes o vetor 2, 1, menos 2. Mais z vezes o vetor menos 2, menos 1 e 0. Bom, isso acontece se, somente se, 4x mais 2y menos 2z for igual a menos 2, 2x mais y menos z for igual a menos 1 e menos 3x menos 2y mais 0z, né, for igual a 1. Vamos verificar agora para que esse vetor seja combinação linear desses três, esse sistema tem que admitir uma solução distinta da solução trivial, né? Distinta da solução x igual a y igual a z igual a 0. Pela terceira equação, a gente tem que 3x é igual a 1 mais menos 1, né? A gente tem que 3x é igual a menos 2y menos 1. Ou, deixa eu colocar o y que vai ficar mais fácil. Porque na primeira equação a gente tem 2y. A gente sabe que 2y é igual a menos 3x menos 1. Substituindo na primeira equação, a gente fica com 4x menos 3x menos 1 menos 2z igual a menos 2, ou seja, x menos 2z igual a menos 1. Substituindo agora o valor de y, que é menos 3x menos 1 sobre 2 na segunda, ou então a gente multiplica ela por 2, né? Vamos multiplicar por 2, fica mais fácil. Da segunda equação, a gente tem que 4x mais 2y, que é menos 3x menos 1 menos z, menos 2z, né, já que eu estou multiplicando por 2, é igual a menos 2. Ou seja, 4x menos 3x é x, menos 2z igual a menos 1. A gente obteve a mesma equação. Então, esse sistema admite infinitas soluções. A solução geral desse sistema pode ser dada da seguinte forma. X, então, é 2z menos 1. Y é igual a menos 3x menos 1 sobre 2. Então, isso é menos 3 vezes 2z menos 1. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer em cima aqui. 2z menos 1
menos 1 sobre 2, ou seja, menos 6z mais 2 sobre 2. Então, isso é menos 3z mais 1 e z, tá? Tal que z é um número real. Então, qualquer tripla ordenada dessa forma é uma solução para esse sistema, tá? Então, esse vetor menos 2, menos 1, 1 é combinação linear de V1, V2 e V3, tá? Posso escrever ele como combinação linear. Então, essa afirmação é verdadeira, portanto, as únicas que são falsas são A e C. Na questão 4, eu peço para vocês associarem cada conjunto ao conjunto dos respectivos geradores. O que é um conjunto gerador de um espaço vetorial? É um conjunto de vetores tal que qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear desses vetores que compõem esse conjunto, tá? Para a gente determinar o conjunto de geradores, a gente deve escrever um vetor genérico do conjunto e tentar escrever esse vetor como combinação linear de outros, tá? Então, por exemplo, no primeiro caso, U pode ser escrito como conjunto de vetores da seguinte forma, ó. Eu posso pegar a segunda coordenada ou a terceira, vamos pegar a terceira, né? Posso escrever Z como 3x menos y, né? Já que o conjunto U é formado pelos vetores de R3, tais que 3 vezes a primeira coordenada menos a segunda menos a terceira é igual a 0. Então, aqui fica x, y e z, que é 3x menos y. Então, aqui, x e y são números reais. Esse é um vetor qualquer de U. Então, eu posso escrever esse vetor como... Agora, a ideia é separar, escrever esse vetor como soma de outros vetores, sendo que em cada vetor vai aparecer apenas uma das variáveis, tá? Como aqui a gente tem x e y, então a gente vai escrever esse vetor como soma de dois vetores, onde no primeiro vetor vai aparecer só a variável x e no segundo vai aparecer só a variável y. Então, na primeira coordenada não tem y, na segunda tem, na terceira tem menos y. Agora, a gente coloca x em evidência, então vai ficar 1, 0, 3, mais 0, 1 e menos 1. Bom, se a gente observar, aqui não aparecem esses vetores, não é? Ou seja, o vetor V1 e V2, o conjunto formado por V1 e V2 é um gerador para U. O U é gerado por V1 e V2. Só que aqui não aparece V1 e V2. O primeiro são 3 vetores, não é a opção. O segundo é 1, 3, 0, 0, menos 1, 1. Por que esse conjunto de vetores gera U também? Basta eu tomar, ao invés de z igual a 3x menos y aqui, tomar y igual a 3x menos z. Se a gente fizer isso, eu vou escrever um vetor de U como x, y, que é 3x menos z, e z. E aí, sim, eu escrevo esse vetor como soma de dois vetores. No primeiro vetor só aparece a variável x e no segundo vai aparecer só a variável z. Colocando agora x em evidência, a gente tem 1, 3, 0 e z aqui, 0,
menos 1 e 1. Portanto, agora sim, esses vetores aparecem, né? E U também é gerado por V1 e V2, sendo V1 e V2 agora os vetores 1, 3, 0, 0, menos 1, 1. Então, eu vou associar U a esse vetor. O segundo espaço vetorial, vamos escrever um vetor genérico. Vamos escrever x igual a menos 2y menos 3z. Então, um vetor de U da forma menos 2y menos 3z, y e z. Isso. Esse vetor, como tem duas variáveis y e z, eu vou escrever ele como soma de dois vetores, onde no primeiro vai aparecer só a variável y e no segundo só a variável z. E agora a gente coloca as variáveis em evidência. Y que multiplica menos 2, 1 e 0, mais z que multiplica menos 3, 0 e 1. Então, esses vetores V1 e V2, dessa forma, geram o espaço U, tá? E, de fato, eles aparecem aqui, né? Menos 2, 1, 0, menos 3, 0, 1. Ok? Logo, só sobrou a primeira opção aqui para o terceiro conjunto. De fato, aqui a gente tem três variáveis, né? X, Y e Z, por isso que aqui vão aparecer três vetores que geram esse conjunto. A quinta questão, eu pedi para vocês verificarem se essas matrizes geram o espaço das matrizes quadradas 2 por 2 com entradas reais. Esse conjunto gera o espaço das matrizes se qualquer matriz da forma A, B, C, D, qualquer matriz quadrada, puder ser escrita como combinação linear dessas matrizes. Da matriz x vezes 1, 0, 0, 1, mais y vezes 1, 1, 0, 0, mais z vezes 0, 0, 1, 1, mais t vezes 0, 1, 1, 2. Se existir pelo menos uma solução para esse sistema obtido dessa igualdade, então quer dizer que esse conjunto de matrizes gera o subespaço de todas as matrizes de ordem 2 com entradas reais. Esse sistema pode ser descrito da forma x mais y igual a 0, y mais t igual a 0 não, né? Aqui é igual a A. Y mais t igual a B. Depois, z mais t igual a c e x mais z mais 2t igual a A. Então, é só verificar se esse sistema admite pelo menos uma solução, tá? Distinta da trivial, né? Na verdade, esse sistema não é homogêneo, pode ser que nem tenha solução trivial, né? Bom, para isso, como esse sistema ele é um sistema 4x4, ele tem 4 equações e 4 variáveis, ele vai ter sempre uma solução, tá? Então, ou a gente pode resolver por escalonamento, né? Observem que aqui a gente já tem a matriz aumentada desse sistema fica 1, 1, 0, 0, A, 0, 1, 0, 1, B,
0, 0, 1, 1, C e 1, 0, 1. Aqui eu escrevi errado, né? É 2T. 2 e aqui também é D. Então, a gente pode escalonar essa matriz e verificar que, de fato, esse sistema tem solução, tá? Primeiro, como aqui já é 1, a gente escalonar é fazer todos os elementos abaixo da diagonal principal aqui serem iguais a 0. Então, tem que fazer esse 1 virar 0 e aqui também, né? Bom, para fazer esse 1 virar 0, basta fazer a linha 1 menos a linha 2. Menos a linha 4, né? Substituir a linha 4 por esse resultado. Então, vou repetir aqui a linha 1. Vou repetir a linha 2. A linha 3. E vou fazer agora a linha 1 menos linha 4. Então, aqui vai ficar 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2, menos 2 e A menos D. Bom, agora eu quero fazer esse 1 virar 0. Então, eu posso fazer linha 2 menos linha 4. Vou repetir a linha 1. Vou repetir a linha 2 e a linha 3. E vou fazer agora aqui linha 2 menos linha 4. 0 menos 0, 1 menos 1. 0 menos menos 1, 0 mais 1. 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é 3. E B menos A, que não vai caber, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. B menos A menos D, que é B menos A mais D, ok? Então, obviamente, a gente vê que esse sistema tem solução, que a gente vai conseguir zerar essa linha aqui. Vamos fazer aqui para a gente escrever a solução do sistema certinho, tá? Então, vou repetir a primeira linha, a segunda, a terceira e a quarta. Vou fazer linha 3 menos linha 4. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0, menos 2, e aqui vai ficar C menos B mais A menos D. Então, da terceira equação, a gente achou que menos 2T é igual a C menos B mais A menos D. Da quarta equação, desculpem, né? Da terceira equação, a gente tem que Z mais T igual a C, então basta substituir o valor de T e a gente encontra o valor de Z. Da segunda, a gente tem que Y mais T igual a B, também pelo valor de T que a gente encontrou, a gente substitui e acha o valor de Y. E da primeira equação, a gente encontrando o valor de Y, acha o valor de X, já que a equação correspondente é X mais Y igual a A, tá? Observem que os valores de X, Y, Z e T, claro, dependem são escritos, né, em função de A, B, C e D. Mas o que a gente quer mostrar e conseguimos mostrar é que, dada qualquer matriz de M do espaço, né, das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais, pode ser escrita como combinação linear dessas 4 matrizes aqui. Portanto, esse conjunto gera esse espaço.
ok? Encerro, então, a resolução do quinto questionário.